continuar contando a nossa história do profeta Elias, quem lembra da outra historinha? Que quando a gente contou que Elias foi lá e pediu a Deus e Deus trouxe a vida novamente para o filho daquela viúva. E você sabe o que aconteceu depois? A viúva ficou tão agradecida que ela chegou e falou: agora eu sei que a palavra que sai da tua boca é mesmo a palavra do Senhor. Então, o que aconteceu depois daquilo? Passou um tempo, aí Elias não teve mais nenhuma comunicação com Deus. O que aconteceu? Durante esse tempo, a Jezabel, que era a mulher de Acabe, ela era uma pessoa muito má. Você sabe o que ela fez? Ela pediu ordenou para que matassem todos os profetas de Israel. E aí tinha um homem chamado Obadias. Esse homem, ele era temente a Deus. Ele cria em Deus e pensou com ele: eu vou salvar algumas pessoas. Ele pegou 100 pessoas que eram temente a Deus e colocou 50 numa caverna e 50 em outra caverna. E ele ficava levando água e comida para essas pessoas. Você sabe para quê? Para que Jezabel não ordenasse que matasse aqueles. Aí passou um tempo, depois que passaram-se 3 anos, Deus voltou a falar de novo com Elias. Deus pegou e falou com Elias: Elias, apresenta-te para Acabe e fala com ele. Aí Elias imediatamente obedeceu ao Senhor, foi atrás do rei Acabe para poder falar com ele que Deus tinha uma mensagem para ele, para passar para ele. Só que antes disso, quando Deus já falou isso para Elias, Acabe tinha convocado o Obadias, era o mordomo dele, convocou ele e falou: vamos percorrer toda a terra, quem sabe a gente acha capim verde próximo de alguma fonte de água e a gente possa levar para os nossos animais, para que os animais não morram todos e a gente possa salvar os animais. Naquele tempo, durante esses 3 anos, houve muita fome naquela terra, porque Deus falou que não ia chover e não choveu. Então, quando não chove, as plantas não nascem, não tem como colher alimentos para comer, os animais vão morrendo e o povo passou fome. Aí, quando Obadias e o rei Acabe, cada um foi para uma parte. Quando Obadias foi andando numa parte, ele encontrou, sabe quem? Elias. Quando ele encontrou Elias, que ele viu, ele foi e falou: por acaso não és tu, Elias, o profeta do Senhor? Elias foi e falou: sim, sou eu. Quero que você vá lá e fale para Acabe que eu quero falar com ele. Aí ele falou assim: meu senhor, não me faça isso comigo. Se eu falar para o rei Acabe que eu encontrei com você, que o senhor quer falar com ele, certamente ele me matará. Porque ele mandou percorrer toda a terra à tua procura para te matar. E toda aquela pessoa que falava que não te encontrou, ele fazia jurar que não tinha te visto. Então, se eu sair daqui e o Espírito de Deus te levar para outro lugar e o rei não te achar, ele certamente me matará. Aí Acabe falou para Obadias: não, pode ir falar com Acabe, porque eu vou falar hoje com ele. Aí Obadias correu e foi falar para Acabe o que aconteceu. Aí o rei Acabe foi ao encontro de Elias. Quando ele chegou ao encontro de Elias, o rei Acabe virou para Elias e falou assim: ó, por acaso és tu o perturbador de Israel? Aí Elias falou: não, o perturbador de Israel é você e a sua família. Toda a sua família que adorou outro Deus e desobedeceu o ensinamento de Deus nosso Senhor. Foi cultuar outro tipo de Deus e não o nosso Deus. Aí Acabe, e Elias pegou e continuou falando: então, rei Acabe, reúna todo o povo de Israel, inclusive os 450 discípulos que comem na mesa da sua mulher Jezabel, e levem eles para o Monte Carmelo, que lá eu tenho um recado para vocês. E Acabe fez isso, ele foi lá e reuniu todo o povo de Israel e os 450 discípulos de Baal e foram para o Monte Carmelo. Chegaram no Monte Carmelo, Elias pegou e falou para o povo de Israel: povo de Israel, por acaso vocês esqueceram do ensinamento do nosso Deus? Se vocês seguem a Deus, sejam tementes a Deus. Se vocês seguem então Baal, segue Baal. Não pode haver essa divisão, ou vocês seguem um ou vocês seguem outro, não tem como seguir 2 ao mesmo tempo. E o povo ficou todo mundo calado, ninguém falou nada. Meu Deus vai fazer descer
fogo do céu. O Senhor, que é o verdadeiro, vai concretizar essa minha fala. E ele falou, então façamos 2 fogueiras, vocês, os discípulos de Baal, faça a fogueira, faça o monte de lenha de vocês e chamem ao Deus de vocês para poder fazer fogo descer do céu. E eu vou fazer a minha fogueira e vou chamar o Deus, meu Senhor, para fazer descer fogo do céu. E eles correram e foram fazer essa fogueira e fizeram a fogueira e começaram a chamar o Deus deles lá para poder pôr fogo. Sim, fala mais alto, talvez o Deus de vocês deve estar dormindo. Quem sabe ele está passeando, vai falando mais alto. E eles ficaram da parte da manhã até de tardezinha. Quando chegou de tardezinha, Elias pegou e foi fazer o altar para o Senhor. O altar que ele já tinha feito, o pessoal derrubou tudo. Ele cavou uma cova, pegou 12 pedras, cada pedra dessa aí simbolizava uma das tribos de Jacó. E colocou lenha, organizou tudo e falou para eles, agora joga água, que eu vou fazer descer fogo do céu desse jeito. E eles jogaram água. Aí Elias falou novamente, joga água de novo, eu quero que fique bem encharcado. Eles jogaram água. Na terceira vez Elias falou, jogue água, molhe tudo que eu vou mostrar para vocês quem é Deus. E eles jogaram muita água, jogou tanta água, que até o buraco que tinha feito para colocar as pedras encheu de água, a água até escorreu. E Elias olhou para os céus e falou, Senhor, que eu seja provado para todas essas pessoas aqui nesse momento, que tudo que eu falei até o momento foi palavras vindas do Senhor. Que desça fogo do céu agora, meu Pai, e mostre ao povo quem és tu e só tu és Deus. E nesse momento, senhores, abriu um clarão no céu e desceu fogo naquele monte de lenha. E estava tudo molhado, tinha tanta água. E sabe o que aconteceu? O fogo veio e queimou tudo. Queimou a madeira, queimou as pedras, secou até a água. E quando o povo de Israel viu tudo aquilo, eles agacharam, todo mundo agacharam e começaram a reconhecer que quem era Deus. Ó Senhor, só tu és Deus. Ó Senhor, só tu és Deus. Depois que passou tudo isso, aí Elias falou para o rei Acabe, rei Acabe, volta para sua casa, vai comer e vai beber, que hoje vai chover. E Acabe ainda não acreditou não. Aí sabe o que aconteceu? Todo mundo voltou para sua casa e ficou só Elias e o seu servo lá no Monte Carmelo. Elias subiu lá no topo com o servo dele, aí ele começou a orar, pôs a cabeça entre os joelhos e orou. E falou para o seu servo, olha lá e vê se você vê alguma coisa. Ele olhou, não aconteceu nada. Aí Elias falou, vai, olha de novo. Ele foi 7 vezes, crianças, 7. Na 7ª vez que ele foi, ele viu uma nuvenzinha, ele falou assim, estou vendo uma nuvem pro lado do mar, muito pequenininha, do tamanho de uma palma de uma mão. Aí Elias virou para ele e falou assim, então corre, vai lá e fala pro povo, vai rápido, que antes que você chegue lá, pode ser que a tempestade não te impeça de chegar lá. E sabe o que aconteceu? Naquele dia choveu. E passou. Vocês lembram que lá no começo o Elias falou que enquanto ele não falasse, não ia chover e não cair nem uma gota de orvalho? E não caiu. E quando Elias falou com o Senhor para descer fogo dos céus e Elias falou, vai chover? Choveu. E dali em diante, choveu e toda aquela secura passou. Então, crianças, agora, essa ainda não terminou a história de Elias, mas vamos parar e vamos refletir um pouco. Como o povo era teimoso e não acreditava ainda que Deus era Deus, foi preciso passar por uma seca, ficar 3 anos sem chover, para depois Deus mostrar que Ele podia fazer chover, que Ele tem o controle de tudo. Crianças, Deus sabe até o momento que o nosso cabelo cai no chão. Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Deus sabe que tudo o que acontece com a gente só faz com a permissão dEle. Então, vamos pensar um pouco e vamos ser como Elias, sermos obedientes a Deus e escutar a voz de Deus. Então, crianças, essa é a segunda história do profeta Elias, mas não acabou, ainda tem mais, porque o Elias foi um profeta de Deus impressionante. E no final, quando eu terminar de contar, vocês vão ver como que o Elias foi
maravilhoso, e Deus ainda reservou uma surpresa para Elias lá no final da vida dele, tá bom? Então não perca a continuação da historinha do profeta Elias. Tchau! Um beijo da tia Ione. Tchau!